Oi, Oi, Vera, Cíntia. tudo Tudo bem? bom? Como é Tudo que tá a bem, e praia? você? Tá ótimo. Deu para recarregar. Como é que É tá meu bom. som? Meu som tá bom? Não tá com eco aí? Tá bom, o som tá bom. Bem Tá. bom. Oi, Rosane, tudo bem? A Rosane vai nos prestigiar um pouquinho. Às 19h30, a Elia Sheila também tem uma live. Que legal. As pessoas estão começando a chegar. Aqui fez muito calor também hoje. Nossa, a gente entrou no mar até. Ai, que Você delícia! acredita? Só aquela mergulhadinha, né, para dar uma descarregada, uma delícia. Eu adoro caminhar com os pés assim na água, fazer aquela caminhada. Muito Uhum, bom, né? Praia é muito tudo bom. de bom, né? Porque mar é tudo de bom. Uhum. Ok, as pessoas estão chegando, a gente poder começar a conversar. E aí? 7-1, vamos começar. Vamos, pontual, gostei. Cíntia, é um prazer estar com você aqui na live da autogestão, para a gente poder conversar um pouco sobre relacionamentos positivos. Eu considero que é um tema sempre pertinente, mas agora, né, mais do que nunca, desde que eu comecei a fazer os cursos com vocês, eu tenho refletido bastante. E aí a ideia de poder convidar você aceitar estar conosco para conversar um pouco sobre relacionamentos positivos, o que é importante considerar. Eu só quero te agradecer. Ah, eu que agradeço. Adorei o convite. Para Muito começar, bom. então, eu gostaria que você se apresentasse para as Tá. pessoas, contasse um Ai, pouquinho não de você. dá para pular? Dá para pular essa parte? Quer pular? Pode pular. Bom, não, vamos rapidinho, né? Que as pessoas estão Rapidinho. aqui para ouvir sobre o assunto. Então, eu sou a Cíntia Suplicy, eu sou cofundadora da WeGrow e eu trabalho, a base do meu trabalho é psicologia positiva, eu faço consultoria, treinamentos e dou cursos nessa área também. E aí teve uma história para chegar até aqui que eu vou contar para vocês, que um dia a gente marca outra live para contar. E aí a Vera me convidou para falar sobre relacionamentos positivos, que dentro da psicologia positiva ele é um dos elementos que leva ao bem-estar, né? E aí tô Uhum. aqui. Não sei se você quer que eu comece já ou você quer falar um pouquinho, fazer alguma introdução do assunto. Eu quero deixar as pessoas à vontade para fazerem perguntas, para que seja uma live bem interativa, né? E quero falar um Uhum. pouco do meu interesse pela psicologia positiva. Então, é um tema que eu lia, pesquisava, mas nunca tinha me aprofundado, né? E a convivência com você, a oportunidade Uhum. de fazermos o grupo, a sua apresentação no GDEP, que é o nosso grupo de desenvolvimento, que foi muito produtivo. Já temos algumas pessoas do GDEP aqui conosco. Né? Poder fazer o curso de forças de caráter, né? Os 3 módulos, para mim foi muito importante, muito significativo. Foi o empurrão final que eu precisava, né, para começar a formação na Nano Degree. E por isso eu me senti motivada para convidar você hoje para que a gente possa conversar sobre relacionamentos positivos. Por que é tão importante, não só nos dias atuais, mas sempre na nossa vida, que nós tenhamos a condição, né, assim, de construir relacionamentos positivos, porque isso faz toda a diferença na nossa vida, independente do ambiente em que nós estivermos convivendo, seja ele profissional, pessoal, familiar, né, com amigos. Importante prestar atenção enquanto o relacionamento positivo nos impulsiona para frente. Uhum. Isso aí. Bom, a gente podia começar, eu acho que talvez até nesse contexto que a gente está, né, Vera? Que eu tenho visto muita gente entrando em conflito ou se resolvendo com os seus entes queridos, É né? Então verdade. as pessoas estão se separando ou elas estão se amando. Não tem muita saída, né? Antes a gente E estava. aumentou o número de separações, as pessoas acham, isso é Aumentou. por causa da pandemia. Não, né? O que É. acontece na maioria das vezes é que as pessoas se dão conta de que Uhum. aquele ciclo
já estava se encerrando, mas elas não tinham coragem ou não tinham percebido, né, que deveria ser encerrado. E muitas vezes o final desse ciclo, ele é muito positivo para ambos, para que possa se começar um novo Exatamente. ciclo. Eu vou te dizer que 90% das vezes, né? Eu concordo. E eu acho que essas separações, elas estão acontecendo justamente primeiro porque as pessoas estão sem suas válvulas de escape, né? Agora estão tendo que se encarar. E aí, se encarando, as coisas estão pegando, né? Estão pesando. Estão tentando dialogar, não conseguem, estão tentando conviver, não conseguem. E eu acho isso super saudável, né? Eu acho que uma mudança, eu sempre defendo a mudança como algo para melhor, por mais que você sofra, né? E aí, trazendo para a psicologia positiva... Bom, primeiro eu quero, Vera, eu não falei, mas adorei você tá junto com a gente agora, né? E tá trilhando esse caminho da psicologia positiva, e aí de tudo que você falou dos cursos que está fazendo, tô bem feliz. Mas aí voltando. Então, dentro da psicologia positiva, como eu falei no começo, né? A gente tem 5 elementos que promovem o bem-estar. E aí um deles são os relacionamentos. Então o Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele diz que a gente não vive sem ninguém, né? Praticamente tudo que nós fazemos na vida tem outra pessoa junto. Sim. Então, os relacionamentos, assim, quando você está no teu pior ou passando um mau momento, as relações positivas, elas são um antídoto para isso. Isso são as palavras dele, tá? Ó, a Ali chegou aí também, legal, Ali, ela falou que vinha. E quando você está passando por... Oi, Gabi. A Gabi é da Sheila PUC, é também. uma professora da Escola Politécnica. Só de Ah, legal, engenharia nos Gabi. prestigiando. Bacana. Ah, você sabe que o pessoal da engenharia tem se engembrado aí para a área da PP. Eu acho que estão sentindo falta de alguma coisa. Isso mesmo. E aí, os relacionamentos, quando eu estava falando, quando você está passando por um momento ruim, ele é um antídoto. E quando você está passando por um momento bom, ele é uma fórmula assim mais eficaz para que você passe por isso, né? Porque você vai contar para a pessoa e tal. A Ana Flávia aí também. Então, é assim, aqui eu acho que a importância de termos relacionamentos positivos, praticamente, né, não tem muita novidade quanto a isso, mas eu quero tentar trazer aqui algumas questões que podem ajudar a gente a construir esses relacionamentos, né? Eu Sejam acho eles que a quais gente tem... forem, né? Sejam Sejam eles quais forem. Exatamente. A gente tem relações tóxicas na nossa vida, a gente tem os vampiros de energia, que às vezes são algumas pessoas que teimam em nos julgar, em nos puxar para trás, né? E só que os relacionamentos tóxicos, eles têm o seu papel e eles também são importantes para a gente, né? A gente aprende, a gente cresce, a gente entende. O problema é quando a gente está muito envolvido e preso numa relação assim. Então, a gente precisa cultivar mais os relacionamentos positivos, que trazem mais bem-estar, que nos despertam emoções positivas, e tentar ficar um pouco imune a essas relações tóxicas, né? E como que a gente pode fazer isso? Então, eu trouxe aqui algumas coisas da psicologia positiva, mas eu também trouxe algumas coisas que contribuem, que é a CNV, por exemplo, né? A comunicação não violenta. E eu acho que a gente pode começar pela nossa infância. Então, por que eu vou falar da infância? Porque o maior apoio para construir esses relacionamentos positivos é a nossa autenticidade, é a nossa espontaneidade. E aí a gente vai perdendo isso, né? Na infância, quando a gente vai aprendendo o que é certo e o que é errado, quando a gente vai tendo restrições, proibições na nossa vida. E segundo a filosofia hindu, nós colocamos um véu chamado véu de Maia. Que o véu de Maia nada mais é do que uma máscara que a gente coloca para encarar a vida da forma que, para não se machucar, né?
Então, eu não podendo, eu não vou me machucar, então eu preciso agir dessa forma, porque aquela pessoa espera aquilo de mim. E do contrário que as pessoas pensam, às vezes, né, de você querer aprovação, de você querer ser correto, de você querer ser uma pessoa que o outro espera, isso, com o tempo, essa máscara vai cair. E você vai se intoxicar, não só a tua relação, como você também, né? Porque você deixou de ser você, você deixou de fazer alguma coisa que você queria, em detrimento do outro, em detrimento dessa máscara, desse véu que você quis colocar, né? Para poder lidar com as pessoas e com as situações. Então, eu acho que a base das relações positivas é a autenticidade. É quando a gente consegue se mostrar sem esse véu, com respeito, né? Porque a autenticidade não é você ser diferente, ser inadequado, mas é você ser respeitoso, mas respeitoso também com você, com o que você é, com o que você quer, né? Para então conseguir respeitar o outro e conseguir manter uma relação. Ser quem eu sou, né, Cíntia? Porque o Uhum. que a gente vê, e acho que na infância você faz isso, quando você começa a crescer, você faz isso com as suas amigas, depois você faz isso com o teu primeiro namorado, né, muitas vezes, porque você quer se adequar àquilo que ele espera. Só que, muitas vezes, aquilo que ele espera, os comportamentos que ele espera de você, o jeito que ele quer que você seja, não é o seu jeito. Então, Uhum. ele vai esperar de você um comportamento que não é natural e que você adota para poder atender a expectativa dele. E às vezes você até acha que ele tem essa expectativa, porque se as pessoas não conversam, eu também crio uma fantasia, né, de que ele tem aquela expectativa. Aí eu vou lá e começo a mudar o meu comportamento. Em algum momento, o teu eu vai aparecer. Vai, não adianta. E isso nas relações, você está falando de namorado, de marido, mas isso em qualquer relação. Eu Qualquer senti com na as pele, amigas, com Vera, o pai, com mãe. com tudo. Eu senti na pele na relação profissional, sabe? De tentar me encaixar, de tentar me adequar. Não, porque em empresa é assim, eu tenho que me portar dessa maneira, eu tenho que falar isso. E quando eu comecei a largar a mão, né, dessas funcionalidades, vamos dizer assim, né, de que funciona, mas funciona ali para o momento, eu acho que eu afastei algumas pessoas e eu atraí outras, né? Eu comecei a encontrar minha tribo. E eu acho que isso é o mais importante, né? Da gente estar com pessoas que a gente se sente bem e não precisar colocar esse tipo de véu, né? Mas isso é um trabalho, né? E aí você percebe que as pessoas que realmente importam são essas pessoas que vão te aceitar do jeito que você é, né? Não é aquele tipo de gente que você vai ter que fazer um esforço para ser aceito no grupo ou na pessoa. Então, quando começa a acontecer, eu digo que o meu termômetro é quando eu tô tem alguma coisa me incomodando naquela relação, né? Eu não sei bem o que é, a pessoa é legal comigo, mas eu sinto um tipo de angústia, alguma coisa. Falo, não, tem alguma coisa errada. Eu acho que eu estou tentando forçar uma relação que não é para ser. E tá tudo bem, né? E quando a gente se liberta dessa forma, a gente acaba andando, como eu falei, com a nossa tribo, com as pessoas realmente que você se identifica, e você para de fazer esforço, né? Que eu acho que é mais legal de tudo. E é importante entender que existe espaço para todos, né? Eu não preciso moldar o meu comportamento para conviver com um grupo, vamos lá, de um grupo de amigas, né? Que tem comportamentos que não são os meus, mas como eu quero conviver com elas, eu acabo adotando comportamentos que são delas, só que nelas são naturais e em mim não são. Essa é uma amizade que ela acaba não sendo legal, né? Porque você está sempre adotando um comportamento que as outras têm, porque você quer andar com elas. Você estava falando da questão profissional, eu me lembrei que logo que eu me formei, no meu segundo emprego, eu recebi um feedback da minha gerente, né, com relação à minha forma de vestir.
Não era uma forma inadequada, mas era uma forma colorida. Eu sempre fui muito colorida. Eu sempre gostei de estampa. Aliás, continuo gostando. Aqui em casa, a minha filha não gosta de estampa, que é jovem, eu gosto de estampa. Então, às vezes eu vejo uma calça, quero... Mas se não gostou da calça, na verdade é para mim a calça, não é para ela, né? E eu me lembro que ela falou que eu era muito, assim, muito colorida. E eu trabalhava Olha, numa empresa, que era uma empresa bem formal, e que a maioria das pessoas andava de cores neutras, assim, mais escuras. Aquilo para mim era difícil. Por um tempo eu tentei me adaptar a isso, mas não funcionou. não funciona, não adianta, né? Parece que você perde um pouco do que você é, né? Até essa força, né? É uma roupa, simplesmente, mas você perde, porque não é você, né? Eu tô ali, eu tenho momentos que eu gosto de me vestir por um saltão, por um blazer, né? Dependendo de onde eu vou, eu gosto, mas assim, a maioria dos momentos, quando eu estou dando treinamento, eu tô de camiseta, eu tô mais informal, porque é assim que eu funciono bem, é assim que as coisas começam a fluir, sabe? Isso foi uma das barreiras que eu tive que quebrar, né? A próxima é ficar descalça. Eu já É, fiquei no nano eu fico, mas nas empresas ainda não. Então são ainda... coisas que a gente vai quebrando, né? Mas dá Não para só de colocar uma vestir. sapatilha, né? Um sapatênis, Dá. que deixa Daí meio mais à tirar embaixo vontade. da cadeira, né? Deixar Exato. assim. Exato. E eu faço isso às vezes, né? Eu vou de sapatilha, quando eu vejo, já tô meio descalça, porque eu gosto do. Aí você tem que ficar com o pé É, embaixo da mesa. eu também sou assim. E trazendo um pouco disso, né? Vem também. Você falou da expectativa, né? Eu acho que essa é uma das grandes barreiras, assim, e dos grandes motivos dos conflitos nas Sim, relações, né? Da nossa expectativa em relação ao outro, da expectativa do outro em relação a nós. E a exato. gente vai se moldando e vai tentando, chega uma hora que a máscara cai, né? Então, uma das coisas é não criar expectativas. Isso é libertador também, né? Não espere nada do outro, espere de você. E aí eu trago também a autorresponsabilidade. Você é responsável pelo que acontece na tua relação 100%. O Sim. outro é responsável 100% também, né? E aí, mas às vezes isso é injusto, porque olha o que essa pessoa me fez. A pessoa fez a parte dela e ela é responsável por aquilo, mas a responsabilidade tua em mudar essa situação, em se afastar dessa relação, em, sei lá, ir para uma terapia, mudar a tua vida, fazer alguma coisa, é tua, né? É sempre tua. Uhum. Então, a gente, como não criar expectativas, Expectativa. né? Aqui, pois é super difícil, é super Uhum. difícil. Eu não estou aqui chegando com dicas, ó, fórmulas mágicas, até porque eu não acredito nisso. Eu estou tentando passar algumas coisas que eu acho que são importantes, e é um exercício diário. É assim, é acordar mesmo com a intenção. Eu sempre falo, para a gente mudar, né, tanto um hábito como uma forma de pensar, quanto uma forma de se comportar, a gente precisa ter a intenção de. Quando eu Isso. tenho a intenção de, diariamente eu vou observar isso. Porque eu estou com a intenção e eu estou atenta àquilo, né? Não é só dizer, não vou criar expectativas, mas no fundo você está louco, né, para que aquilo aconteça, porque daquela forma, um pouco a gente cria, né? O Claro. problema é quando você cria uma imagem do outro que ele não vai corresponder, né? Porque Uhum. aí a gente entra em outra questão, né, Vera? As pessoas são diferentes. Sim. E a minha verdade é bem diferente da tua. Então, é nesse sentido que a expectativa ela é nociva, assim. É que você quer que a pessoa corresponda ao que você faria, né? Quantas vezes a gente nos pega pensando, chateado com alguém, né? Porque essa pessoa nos feriu de alguma forma e você não faria isso, né? Tá, mas essa pessoa fez, porque essa pessoa é diferente. Nós temos histórias diferentes, nós temos valores diferentes. Vai fazer como você. E se eu continuar insistindo em querer que ela faça, tá travando o meu vídeo, Vera? A gente escuta a tua voz, mas você também é nevoada. Ah, porque eu vi que. Oi?
Você tá meio Deixa eu pôr no nevoada. 4G. É, Deixa eu pôr no 4G aqui, então. tá. Peraí. Você Não sabe tô que eu conseguindo. penso assim, né? Essa questão da expectativa, como você falou, é muito difícil não criar a expectativa. Mas uma forma de lidar com a expectativa é conversar sobre ela. Agora travou. A Cíntia vai. Oi, Cíntia. Voltou. Oi, Né? tô Então, eu aqui. estava falando aqui sobre essa questão da expectativa. É muito difícil não criar expectativas, né? Uhum. Acho que não existe nenhuma relação que a gente construa ao longo da vida, seja com quem for, em que você acabe não criando alguma expectativa. Mas uma alternativa é conversar sobre ela. Uhum. Que é um Isso, processo de perfeito. comunicação sadio em que você pode colocar para o outro, seja teu amigo, tua amiga, filha, e ver se o outro compartilha daquilo ou se realmente você está querendo algo que ele não vai te entregar. E aí, quando ele não te Uhum. entrega, você fica magoada, mas a expectativa é tua. Eu me lembro de um desenho que eu costumo usar nos treinamentos, em que a pessoa... são duas crianças, né? Um personagem, e aí ela reclama dele, né? Dele fala assim, mas eu não estou entendendo, a expectativa era tua. Uhum. Se você Ótimo. não conversa sobre a expectativa, como é que o outro vai saber se é algo que tem a ver com ele, que ele vai te entregar, ou não? Ele não vai te entregar aquilo, porque a expectativa é Ah, tua, não é dele. ótimo, perfeito, perfeito. E aí eu acho que dá para colocar um pouco da CNV aí também, né, Vera? Que a gente precisa Exato. entender e comunicar os nossos sentimentos e entender o sentimento do outro e entender que por trás de cada atitude existe um sentimento e uma necessidade. Então, esse olhar, essa escuta que a gente precisa ter para o outro é fundamental para a gente manter nossas relações assim. E como você falou do diálogo, né? Sempre, sempre, se você se magoou numa relação por algum motivo, coloca, eu queria falar para você como que eu estou me sentindo. E a partir Exato. desse sentimento, você está com alguma necessidade, algum desejo, né? Que entra na expectativa do que você gostaria que tivesse sido. E aí vocês conseguem estabelecer esse diálogo que você falou, né, Vera? Então, essa escutativa, a empatia, que não é só se colocar no lugar do outro, né? É olhar o outro com os olhos do outro e Exato. não com os teus, né? Eu penso assim, às vezes quando você fala empatia é se colocar no lugar do outro. Será que alguma vez eu vou conseguir me colocar verdadeiramente no lugar do outro? Não, eu não sou o outro. Agora, eu posso Uhum. exercitar o olhar, né, para enxergar o que o outro está sentindo, entender melhor o que o outro está falando, né? Como é que ele está traduzindo a emoção dele no sentimento. Porque como é que eu vou me colocar no lugar do outro, como falam, né? Se eu não sou o outro. Eu posso imaginar como ele está se sentindo, mas eu vou Uhum. conseguir me sentir exatamente como ele está se sentindo. É. E entra de novo, né, essa questão de você entender, olhar, entender os desejos, as necessidades, né, e que você tem uma história de vida, tem a tua verdade, o outro tem a dele. Então, eu só consigo, a Ana Artigas, que é da inteligência relacional, né, que ela Sim. fala, eu só vou conseguir dar um presente para o outro, não se eu olhar numa loja e falar, ai, que legal, vou comprar isso aqui, porque eu ia amar ganhar isso aqui, né? Não, você tem que entrar numa loja e falar assim, eu vou comprar isso aqui porque eu achei a cara dele, né? Porque aí sim eu estou me colocando como ele, sobre o olhar dele, e aí eu estou conseguindo ser empático, né? Essa história do presente é só para a gente entender Sim. melhor. Mas faz todo sentido. Faz. E aí uma das coisas que eu quero trazer aqui, que talvez muito do que a gente falou até agora não seja tão novidade para as pessoas, é da psicologia positiva, que são as forças de caráter, né? Que é como que a gente se relaciona através das nossas forças. As forças de caráter para a psicologia positiva, elas são forças universais, foi feito um estudo assim bem grande, e aí
descobriu-se que a gente tem 6 virtudes humanas e 24 forças de caráter. E são essas forças que nos identificam, é como se fosse a nossa impressão digital no mundo, né? Que identificam, refletem nosso comportamento, nossos pensamentos, nossas emoções. E elas nos trazem mais bem-estar, tanto para nós quanto para os nossos relacionamentos, aumentam a criatividade, produtividade, enfim, são N coisas, diminui sintomas de depressão, de ansiedade, aumenta a autoestima, tem muitos benefícios. Isso. E aí, se relacionar através das forças é você parar de ficar olhando o negativo do outro, julgando o outro o tempo todo, porque é isso que a gente faz, né? No automático é isso que a gente faz. Numa relação a 2 e casal, né? Eu tive 2 casamentos, então eu posso falar bem isso que eu sei de carteirinha como Raquel é. tá aqui conosco. Ô, Raquel. Ai, Raquel. Então, numa relação de casal, puxa, é super comum um ficar criticando o outro. Ah, porque eu não gosto de fazer isso, é porque não sei o quê, é porque isso, porque aquilo. E um ficar cobrando muito do outro. E essa relação acaba se desgastando ao longo do tempo. E isso, levando para pais e filhos, relação com empresa, relação com amigos, relação com qualquer pessoa, né? A gente faz isso, a gente tem essa tendência de olhar para o negativo, né? A psicologia positiva traz que a gente tem uma tendência a um viés negativo que vem da nossa ancestralidade, não é uma coisa muito que é nossa responsabilidade em saber lidar com isso, mas a gente veio com isso para o mundo, Sim. né? Então é natural que o nosso olhar vai lá, pum, no problema, nas fraquezas da pessoa, dentro das empresas, o que eu preciso desenvolver, né? Que competência que você precisa desenvolver, não está errado, mas a gente acaba esquecendo um pouco do que as pessoas já têm de bom. E quando você começa a valorizar isso no outro, nossa, né? A relação sai do -2 para o 12, sabe? Então, o que pode ser? É um comando básico, é mais ou menos, né? A O nosso Maria cérebro, é minha sócia, assim. Ah, que legal! Eu vejo sempre a Maria A com Maria você adora estudar nas sobre lives. felicidade. Então, precisa fazer o curso de forças, Maria. Ela vai fazer, eu tenho falado bastante. Eu vou fazer uma propaganda aqui. Faça de forças mesmo. de caráter, né? E vou falar para as pessoas que façam pelo menos o módulo 1. Pelo menos, né? Que Para ver como é que é, né? Mas o módulo 1, para mim, foi super importante. Eu tenho procurado exercitar muito essa questão do olhar, né? De buscar o positivo. Tenho cuidado de algumas palavrinhas que você falou, porque eu sou uma pessoa, eu sou muito crítica comigo, né? E também, é claro, se eu sou crítica comigo, a minha régua acaba sendo alta com todo mundo. Né? Então, aquela questão de tirar o mas das frases, eu tô sempre, ó. Aí eu tenho um papelzinho aqui na minha tela e dizer não falar o mas. E eu vou escrever os e-mails e, opa, essa palavra não cabe aqui. Mas olha só, o que você teve aí? Você teve a intenção de. A partir de que você tem a intenção, você tem a ação. E a tua ação foi colocar um papelzinho para te lembrar. E é assim que as coisas vão, né? Para quebrar voltando e criar um novo, né? Exatamente. E aí, obrigada pela propagandinha aí. Depois a gente fala mais. E voltando para as forças, então é assim... o que eu posso enxergar nas pessoas que estão ao meu redor, que elas têm de bom, que elas já têm, porque elas já têm muita coisa boa. E você também tem, né? E aí eu começo, eu gosto dessa historinha que eu conto no De Força, eu conto no Lana, eu conto em tudo, porque é super legal de uma terapeuta que chegou e recebeu uma esposa frustrada com o relacionamento, que só brigava, que só xingava o marido, mas ele não faz nada, né? Ele deixa a toalha molhada aqui, ele não ajuda, ele não sei o quê. E a terapeuta falou assim para ela, eu quero que você fique uma semana só elogiando o teu marido. Daí ela olhou assim, elogiar esse traste, né? Como que eu vou elogiar essa criatura? Não tem jeito. Não, mas tente. Daí que foi difícil, mas ela teve intenção,
né? Vamos lá, vamos fazer isso essa semana. E todo dia ela tinha que fazer alguma coisa e falar algum elogio. E daí no primeiro dia ela falou alguma coisa para ele, tal, meio, né? A coisa saiu meio falsa, mas falou. No segundo dia ela falou, só sei que no terceiro ele começou assim, sem ela pedir, a ajudar ela a colocar a mesa de café. No quarto, sem ela pedir, ele ajudou com as crianças. No quinto, sem ela pedir, ele falou que ia comprar pão. E assim foi durante a semana inteira. E quando ela voltou lá, ela falou assim, não acredito que aconteceu na minha relação. Então, às vezes, são coisas pequenas, porque a gente está tão com esse olhar crítico para os outros, que quando a gente faz uma coisinha, o outro se sente importante e ele vai se doar para você sem você pedir. Não que isso seja regra, que toda relação vai acontecer isso, isso foi só um exemplo que aconteceu mesmo dentro de uma sessão terapêutica, mas você é responsável por essa mudança. Se o outro não mudar, porque você começou a mudar, talvez não seja mais para ele fazer parte da tua vida, e isso eu não estou falando só de relacionamento de casal, mas né, de qualquer relação. Então, e isso da gente mudar esse olhar também nos traz benefícios, né, Vera? Não é só para a relação. Então, eu começo a desenvolver. Então, a gente falou aqui, antes alguém tinha falado do cérebro, né, que é um... que estão falado mesmo? E é justamente para modificar esse caminho que o cérebro está acostumado a fazer no negativo, que a gente começa a olhar para isso, né? E isso vai nos ajudar a prestar atenção nas outras coisas que a gente não está olhando, tanto em nós quanto no outro. Então eu era muito tímida para falar de mim. Então quando falava, qualidades, eu não sei o quê, sabe aquelas coisas que você fala meio, eu tenho isso, tenho aquilo, para passar em entrevista de emprego, ou sei lá o quê. E aí, agora me apropriei das minhas forças. Eu falo e falo com orgulho e uso, sabe? E não tem mal nenhum nisso. E isso melhora o meu dia, porque eu consigo, utilizando essas forças, agora expandindo não só para as relações, né? Eu consigo ser muito melhor, é a minha melhor versão que está atuando em qualquer área da vida, né? E aí expandindo para as relações. Imagine um relacionamento assim, né? Exato. Entra naquela questão, né, do modelo mental, né? O modelo mental fixo de olhar o negativo, o modelo mental fixo de manter um comportamento. A gente, terça-feira, vai fazer um webinar falando sobre modelo mental, né? Adoro. O modelo mental fixo e o modelo mental de crescimento. Vamos fazer na terça. E aí, entra muito em cima que você está falando de não usar as nossas, né, as suas características, as suas fortalezas. A mulher, né, nós como mulheres, eu tinha muito isso. Quando você chegava em um lugar que você era elogiada, por exemplo, você tá com uma roupa bonita. Às vezes, qual é a primeira coisa que você fala? É velha. Gente, ela não perguntou se a roupa é nova ou se é velha, né? Ela falou que a tua roupa é bonita. Eu fazia isso, sabe? E comecei a prestar atenção no meu comportamento para mudar, e depois eu comecei a falar para as minhas amigas. A gente ia para jantar, eu tenho uma turma, né? Que infelizmente a gente não pode sair para jantar por enquanto, então a gente está fazendo happy online. E aí chegava lá para jantar, nossa, como você tá bonita hoje, adorei essa tua roupa. E aí uma falava assim, mas essa roupa é velha. Mas eu tô elogiando a tua roupa. Não perguntei se é nova ou se é velha. E uma amiga falou isso para mim. Vera, eu elogiei você. Essa roupa que se caiu super bem. Se ela é nova, se ela é velha, se você comprou no Brasil, no Paraguai, não me interessa. Caiu bem para você. Aquilo, eu fiquei na mente e fui exercitando. Falei, não vou mais. Quando me elogiarem, aceite. E às vezes você começa por um modo de vestir e aí você começa a aceitar quando te elogiam comportamentos. Exatamente. Eles falaram aqui uma promoção. Uma promoção você nem sabe. Comprei na lojinha. Mas é verdade. Paguei baratinho. Paguei baratinho. A gente tem dificuldade de aceitar elogio, né? E quando a gente começa a valorizar essas coisas em nós e no outro, isso torna mais confortável para nós, né? Então, eu aceito, né? É difícil para mim, às vezes, falar também, né? Quando vem e me elogiam. E a gente tem a mania de colocar o mas, né, Vera? Agora vamos ao exercício que você se propôs a fazer e que está funcionando. Tudo
a gente fala mas, né? E quando você fala, por exemplo, feedback, já que estamos tratando de relação, né? Eu vou lá para o outro e vou, ó, vem aqui, aquele feedback sanduíche, né? Que eu falo o bom, daí eu falo o ruim, daí eu falo o bom de novo. Se eu colocar um mas na frase, esquece, porque a pessoa só vai escutar o que vem depois do mas. Então, assim, ah, você essa semana foi muito produtivo, mas você poderia ter feito a planilha desse jeito. O que vai ficar para a pessoa? Eu Perfeito. poderia ter feito, eu fiz a planilha errada, né? Não é nem eu poderia ter feito de outro jeito. Eu fiz a planilha errada, o chefe não gostou da planilha. Ele não vai lembrar de você falar que de você ter falado que ele foi produtivo. E aí é com a gente assim também, né? A história da roupa lá. Tá, obrigada, mas eu paguei baratinho, mas eu comprei na lojinha, né? Então, esse mais deveria ser eliminado da face da terra. Ele tem que ser usado para outras coisas e não para isso. Né? O mais é uma justificativa, o mais ele quer encobrir alguma coisa que não está boa. Então, para feedbacks, seja direto, saiba falar, coloque uma fala construtiva naquilo que você precisa ajudar o outro a melhorar, busque o olhar do outro, né? Não tem aquele feed forward também, né? Exato. Para que o outro... Tem sido cada vez mais valor e é muito difícil as pessoas absorverem. Né? Eu recentemente a gente fez uma formação e eu falei sobre o feedback e falei sobre o feed forward. E eles ficaram com a tarefa de exercitar. Então, você vai exercitar o feed forward com pessoas. Você vai pensar alguma coisa que você está trabalhando em você e vai pedir para a pessoa sugestões. E alguns foram lá e não conseguiram fazer isso. Trouxeram exatamente assim, então, eu queria que você me dissesse no que eu preciso melhorar. Não, é o contrário, né? Olha, eu quero aprimorar o meu inglês. Qual é a tua dica? Vamos partir do feed forward o mais simples possível. Né? Qual é a tua dica para eu melhorar o meu inglês? Porque aí o mas não vem. O outro vai te dar uma dica para te ajudar. Perfeito. O Reinaldo aí também. Oi, Reinaldo. Viviane, tudo bem? Muito bom. E aí tem outra coisa que eu acho super legal, que eu sempre trago também, o Sean Arthur, que é aquele autor do O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele tem um outro livro que se chama O Grande Potencial. Se não leu, leia, que ele é melhor que O Jeito Harvard de Ser Feliz. É muito bom. E aí, para quem não sabe, ele é um pesquisador e ele sobre felicidade e tal, tem vários estudos que ele cita nos livros. E ele fala que a gente tem que ter 3 tipos de pessoa perto de nós. Então, a psicologia positiva, ela fala que a gente precisa de pessoas com quem a gente precisa contar, né? E ele diz assim, a gente precisa ter pilares, pontes e extensores. Então, os pilares são essas pessoas que a gente precisa contar, né? Aquela pessoa que você pode ligar do meio da noite, aquela pessoa que vai te dar apoio. Não necessariamente é um amigo, às vezes é um psicólogo, às vezes é um coach, às vezes, né? Mas normalmente é um amigo ou um familiar. As pontes são aquelas pessoas que vão te levar a algum lugar. Seja uma pessoa que vai te apresentar alguém, seja uma pessoa que vai te ensinar alguma coisa, que você vai fazer um curso, não sei o quê. Então, são aquelas pessoas que vão, né, que nem ponte, fazer esse papel de ponte. E os extensores são aqueles que te elevam, que te fazem crescer, né, de forma positiva e através do relacionamento positivo, porque, que nem eu falei, as relações tóxicas também nos fazem crescer, né, mas é esse tipo de gente. Então, essas pessoas que nos fazem crescer, às vezes é um professor também, às vezes é um grande amigo, ou uma pessoa que você se espelha, ou, né, não precisa necessariamente ser tão próximo, às vezes um ídolo, alguém assim. Então, a gente precisa ter essas pessoas na nossa vida. E dessa forma a gente consegue estar rodeado de relações positivas que
nos fazem crescer, que nos dão esse apoio, que nos elevam, né? Como ele fala. Uhum. Então, estão querendo falar alguma coisa ali? Que Não, foi? né? Maria botou Vera? Vera, eu achei que ela estava te chamando, daí eu Pois esperei aí para ver se ela vai falar alguma coisa. Uhum. E aí eu acho que a gente tem que pensar. E aí eu queria trazer um outro tipo de relacionamento. Tá tudo claro para vocês o negócio das forças? Dúvidas, pessoal, perguntem. Estão muito quietinhos. Vamos falar alguma coisa aí para a gente Pilares, responder. extensores e pontes. Pontes, pilares e extensores. A gente podia falar sobre. Eu inspiro, motivo e puxo. E de vez em quando eu puxo mesmo. Então ela faz os 3 papéis. Ai, que Posso legal. até puxar, às vezes, do jeito meio azedo. Tá, mas você faz Estamos os outros aprendendo. daí. Fica elas por elas. Você faz os outros papéis bem também. Que É legal. verdade. Não, eu estava pensando aqui para a gente fechar. Não sei quanto tempo que a gente tem de live aí. Você quer comentar alguma coisa A também, gente Vera? tem, não, a gente tem. Nossa, 19h41. Temos mais 10 minutos Nossa, antes que ela nos já? derrube, né? Até 19h55 a gente vai bem. Depois eles. Tem 13 Tá, minutos aí. tá. Você quer colocar alguma coisa aí nessa roda? Eu quero trazer um pouquinho mais a questão das forças de caráter, né? Quando você identifica entre as 24, você tem as 5 tops. A diferença é que também faz para a tua vida, né, Cíntia? Isso. Né? De você começar a olhar, entender assim, os teus comportamentos, né? Que foi aquilo que eu contei no grupo às vezes as pessoas diziam que eu ou era boba ou era burra, porque eu sempre olhava para o mundo com um olhar positivo. Uhum. Então, Poliana, entender né? o quanto a força pode te ajudar. Agora, também se você exacerbar a força, ela também vai te atrapalhar em alguns momentos, né? Então vamos dar um exemplo aí, Isso. né? Que eu acho que dentro das relações, a gente pode dar um exemplo de quando você tem. Então, eu vou falar algumas forças, porque eu acho que, né, para as pessoas se situarem, assim, que às vezes são confundidas com talento, com soft skills, né? Então, vamos dizer assim, vou dar umas 7 forças para vocês entenderem mais ou menos o que é. Legal, Cíntia. É bem isso que eu ia te Então, pedir. a generosidade, o humor, o amor ao aprendizado, a criatividade, a inteligência social, a perspectiva, a esperança, a gratidão, enfim, tem 24, né? Eu dei alguns nomes, agora vou colocar algumas forças e explicar sobre elas. Então, vou falar da minha, né? Que é o que eu sei falar melhor. Que é a minha força número 1. Então, existe um teste que você faz. Se quiserem o teste aí, eu posso disponibilizar também. E aí você sabe a hierarquia das tuas forças. Todas são tuas forças e você precisa trabalhar com todas. Uhum. Mas, quando o teu foco está nas 5 principais, né? Você gera aquele monte de coisa que a gente falou, de produtividade, criatividade, autoestima, felicidade, enfim. Então, eu tenho a força da criatividade. Só que eu tenho que cuidar, porque eu me apaixono por essa força. Eu gosto dela, e daí eu quero usar essa força o tempo inteiro. E aí eu preciso tomar cuidado, porque o criativo, quando ele está usando demais a força, ele fica colocando uma ideia atrás da outra sem muito foco, né? Ele fica viajando assim com muita... Ele tem aquela aceleração mental, ansiedade, ele não faz uma coisa até o final, porque ele já se apaixona pela outra ideia, por não sei o quê. Então eu sempre preciso fazer, eu tenho minha parede lá de casa com post-it, organizando quais são as minhas tarefas, o que é. E quando vem uma ideia, eu pego e coloco no papel, para não esquecer essa ideia. E mesmo assim, eu tô sempre inventando moda, que você sabe, né, Vera? Mas aí, agora é de um jeito mais saudável. É saudável. Não tá me atrapalhando. Então, tudo que vai te atrapalhar, por exemplo, a bondade, eu gosto de falar dessa também, né? Olha aí, chegou a generosa aqui, a Nath. A Nath tem essa força
também, né, lá no alto e tal. E a pessoa que tem a generosidade no alto e super utiliza a generosidade, o que que acontece? Ela acaba não pensando nela e acaba pensando mais no outro. Então ela vai dar, ela vai dar, ela vai dar, sabe? Oi, Giz, a Giz também. Isso. As duas fizeram live comigo sobre as forças de caráter. Depois eu explico pra lá. Então ela vai dar para o outro, ela vai fazer trabalho de graça, ela vai querer fazer trabalho voluntário, ela vai não sei o quê, só que ela não vai olhar para dentro dela, né? Ela está exacerbada, só que para fora. Então, e isso também dentro de uma relação, quando você tá, por exemplo, às vezes a pessoa nem pede isso, né? Para você fazer. E você fica chateada porque você porque está você dando, fez. você está dando, né? Exatamente. Mas é a Você tua fez força. e o outro Não não é, quis. não obrigatoriamente não é do outro, né? Eu vou falar da minha aqui, porque tem gente aí falando de mim, a minha segunda força é a vitalidade. Quem tá aí vai entender, né? E o Reinaldo tá ali, a gente tá junto, né, Reinaldo? E eu não canso, para eu cansar, precisa muito, né? Então, a questão da vitalidade sempre me ajudou a ir para frente. Mas ser ligada, como as minhas amigas dizem no 440, faz com que eu deixe as outras pessoas exaustas, porque elas não têm o mesmo ritmo que eu. E eu tive que começar a aprender isso, e não é fácil, né, Cíntia? Porque quando você vê, você já foi, como você falou da criatividade. Eu tô sempre ligada, né? Ontem até tava a Gabi, a gente tava trocando e-mail às 10h30 da noite. Eu falei para ela, as duas loucas ligadas no 440, trocando e-mail às 10h30 da noite. Vamos descansar aqui. Porque eu não me Só que se você pega alguém que não tem esse ritmo, a pessoa vai olhar, pô, a Vera tá louca, são 11 horas da noite, ela tá me mandando mensagem, e aí fica aquele negócio de, ai, né, vou bloquear, ou vou silenciar, ou não vou responder, e você naquela expectativa. E é isso, né? Dentro das relações, a gente precisa aprender a equilibrar, Aí né? eu botou assim, agora que você veio me dizer isso, ó, Inês, você tinha que ter percebido antes, né? Ai, ai. E também reconhecer essas forças no outro. Não precisa você fazer um teste para reconhecer a força no outro. Por quê? Porque você pode não chamar de força o que você já sabe que o outro tem de bom. Então, é uma qualidade, é uma forma que o outro faz alguma coisa que se destaca, né? E aí, procure explorar. Por exemplo, se a pessoa tem um talento para cozinha, olha como que ele faz aquilo e você vai entender a força. De repente ele tem a força do critério, que ele separa, ele pensa como que ele vai fazer, ele planeja, né? A criatividade também. E aí você vai entender, opa, ele tem essa força. E aí valorizar a força é falar, né? Puxa, como você é criativo, eu gosto muito das coisas que você faz, hoje você fez isso, isso, aquilo. E a pessoa vai se sentir bem, porque você está olhando o aspecto dela, enaltecendo algo que é dela, né? Você não está dizendo para ela, seja mais criativo com isso, ou, né? Não. E aí, através disso, você também pode corrigir o que não está bom numa relação, na pessoa. Então, vindo aí para a relação de pais e filhos, né? O que eu vou falar se meu filho não está fazendo o que eu quero? E eu vou lá, você não está fazendo. Isso não adianta no diálogo pai e filho, né? Faça, não faz, faça, não faz. Fica desgastante. Mas a partir do momento que eu enxergo essa força dele, falo assim, nossa, filho, você é tão criativo, né? Que legal. E essa criatividade você podia usar para várias coisas. E daí você ajuda o teu filho a fazer o que ele precisa fazer, usando o que ele já é bom e não tentando buscar lá no fundo do baú, sei lá de onde, uma coisa que ele não tem, que fica impossível, né? E aí estendendo de novo para todas as relações. Exatamente, para todas as A relações. Elaine. A Elaine entrou aí, Paula. Que legal. E Temos aí eu acho 5 minutos. 5. Então, para finalizar, eu queria falar só assim, finalizando mesmo, sobre o legado, né? Sobre a nossa postura enquanto pessoas, enquanto profissionais e aquilo que a gente quer deixar no mundo, que tem que ter a ver com
os nossos valores, né? Com o nosso propósito, enfim. E eu acho que isso também diz muito, né? Sobre como que a gente vai se portar nas nossas relações a partir de agora, né? Que legado que eu quero deixar, como que eu quero ser visto, como que eu quero ser... Tem aquele exercício que eu acho horrível, mas ele é bem eficaz, do leito de morte, né? Você fazer uma cartinha. Por quê? Porque quando as pessoas estão no leito de morte, elas não lembram dos bens materiais, que elas conquistaram, não sei o quê. Elas estão lá e elas lembram do que elas deixaram no mundo, o que eu fiz que foi realmente significativo para mim. Elas vão lembrar disso, né? E aí, dentro de uma relação, você pode destruir ou você pode construir. E aí isso faz parte também do legado que você vai deixar, né? Para você não carregar culpa, para você não carregar medo, vergonha, decepção. E isso também, né? Faz parte do julgamento lá, porque quando você julga, você rotula, você tem esse efeito no outro, né? De gerar algum tipo de frustração, de culpa, de medo, vergonha, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter, né? Para poder construir essas relações que nos despertem essas emoções boas. Porque, afinal, agora, principalmente agora, mesmo que virtual, nós precisamos disso, né? A gente precisa disso para a gente passar por isso de uma forma mais forte, né? Aquela hashtag juntos somos melhores e mais fortes, né? Sim, com certeza. E é fundamental, né? Eu me alimento, assim, eu sou nutrida, né, pelos relacionamentos, eu gosto de carregar os relacionamentos, né? Então, normalmente, por onde eu passo, porque isso para mim é importante, eu construo. Eu gosto de manter as relações que eu construí. Então, eu vejo que eu consegui construir na minha vida muitas ali. Eu tenho amigas da infância, eu tenho amigas da adolescência, eu tenho as amigas que são as mães das amigas das minhas filhas. Aliás, eu tenho amiga que se tornou mãe de amiga da minha filha, que nós somos mais amigas do que a minha filha e a filha dela. Tem mais uma amiga que a gente carregou amizade e as filhas hoje já não quase convivem, mas nós nos tornamos amigas, né? Porque eu vejo que você é muito mais feliz quando você consegue construir as relações e mantê-las, né, Cíntia? É uma sensação, para mim, ela é única, né? É única. E aí eu tenho uma das forças também, o amor e a gratidão. Então eu sou eternamente grata pela vida que eu tenho, né? Por tudo que eu recebo, porque para mim isso faz a diferença. Faz a diferença. Carregar as pessoas e manter os relacionamentos. Tá acabando, né? Não dá, que eu já ia entrar em outro assunto aqui que você falou. De manter os relacionamentos. Bem rapidinho. Vamos, rapidinho, vai. Rapidinho. Não, porque às vezes a gente fica insistindo nas relações e eu acredito muito que as pessoas passam pela tua vida, enquanto elas precisarem estar na tua vida, elas vão estar, né? Enquanto você precisa delas e elas precisam de você, elas vão estar. E depois, se elas não estiverem mais, porque não é pense nisso. Pense nisso que eu falei, né? Talvez o papel dela já foi feito. E aí ficar também insistindo em coisa, né? Se desgastando para reatar uma amizade, um casamento, não sei lá o quê, uma relação de trabalho, né? Às vezes não vale a pena, porque às vezes já fez o papel e pronto. Né? Mas isso eu não faço, não. As amigas que eu carrego são amigas mesmo. Ah, sim, não. Mas eu também. Você não pode carregar quem não quer mais estar conosco. Isso também faz parte do jogo da vida. Às vezes as pessoas não... por exemplo, as minhas amizades de faculdade não vieram junto comigo. Porque foi aquele momento e depois passou. Isso aí. São coisas que acontecem e você precisa aceitar isso, né? Até para você viver melhor. Senão você vai ficar se lamentando e vai só sofrer porque você vai achar que você perdeu. Né? Não, você não perdeu. Foi importante naquele momento e depois foi. Acho que essa é uma aprendizagem importante, né? Para ter relacionamentos positivos. Isso aí. Inclusive. Então é isso.
Tem mais um monte, uma coisa leva a outra, né? Já Exatamente. comecei a pensar em um monte de coisa aqui, mas eu acho que o mais importante, acho que foi falado, né? Pelo menos pincelado. Vera, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você. Fiquei muito feliz, apareceu bastante gente agora no final, meu Sim. conhecido também, que acho que estavam lá na live do Henrique Bueno, deve ter acabado, veio todo mundo para cá, isso que é legal, né? Tá no Instagram, acabou uma live e vou para outra, rápido de outra. É live. verdade, é isso mesmo. Né? E foi muito legal, viu? Obrigada, continue com a gente. Foi né? ótimo, né? Uma energia assim super positiva. Obrigada mesmo. Foi muito bom mesmo, né, Reinaldo? Estarmos juntas aqui e contarmos com vocês aqui conosco. Semana que vem a gente tem 2 momentos interessantes. Vou contar aqui, dar um spoiler. Na terça-feira a gente tem o modelo mental, né? O quanto ele é importante na nossa vida e quanto ele pode nos mover para frente ou nos botar para trás. Então, estejam conosco na terça, entrem lá, façam a inscrição. É gratuita, quem quiser fazer a inscrição paga. É por um bom motivo, porque vai ser doado para a Casa de Apoio a Bibi Isfer. Que bacana. Então, é um preço pequeno, mas é uma colaboração que nós vamos dar para essa Casa de Apoio que precisa bastante. E na quinta-feira que vem, a Maria vai estar conversando com uma amiga dela que está na Suécia. Vai ser uma live de longe mesmo. Essa vai ser de longe. Tudo às 7 horas. Às 7 horas. Tá. Cíntia, muito obrigada mesmo. Obrigada. E recadinho final. Nós vamos estar juntas dia 29 de manhã. É mesmo. 29, a Vera vai estar falando sobre... Super importante a semana que vem.